Olá, viajantes, tudo bem? Gostaram de escutar umas historinhas? Então, umas historinhas sobre amor, loucura e morte. Contos de Amor, Loucura e Morte é uma coletânea de contos do contista uruguaio Horácio Quiroga. Eu vou procurar uma fotinho dele aqui agora. Eu esqueci sobre isso. Nós temos ele aqui bem jovem, bem arrumadinho, bonitinho. Olha só que legal. Ele é considerado um grande contista, um dos maiores contistas latinos, principalmente. Seus contos, eles vão Ele se inspirou um pouquinho no Edgar Allan Poe, então vai um pouquinho de horror, vai um pouquinho de contos mais a ver na selva, uns contos selvagens. Ele se inspirou no... Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é o autor do Livro da Selva. Acho que também tem o Tarzan, o Mowgli, o Menino Lobo, esse tipo de coisa. A gente vai ter bastante contos que vai se passar num ambiente selvagem, basicamente. Vai ter contos de horrores, vai ter contos um pouquinho imaginativos, uns contos muito bons aqui. Dá até uma vibe meio de Allan Poe. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre, né, cada conto. O que mais posso falar sobre? A vida desse cara, vamos falar um pouquinho brevemente da biografia dele. E ele não teve uma vida muito fácil, não teve uma vida muito feliz. Ele já foi órfão muito cedo. E outro fato infeliz da vida dele é que ele, sem querer, acabou matando o melhor amigo dele. Eu não sei nem como é que alguém consegue continuar vivendo com uma culpa dessa. A história que é contada ali é que ele foi mostrar um revólver pro amigo. Sem querer, enquanto estava apontando para ele, acabou disparando. E é difícil se imaginar nessa situação. Enfim, grande contista, ele só escreveu contos, acho que ele escreveu para jornais também, esse tipo de coisa. Quando ele já estava bem famoso, foi que ele foi fazer contos de amor, loucura e morte, porque a maioria dos contos vai ter essas temáticas. São, acho que uns 15 ou uns 17 contos, se eu não me engano. Tem o último conto desse livro aqui, ele é inédito, que eu acho interessante, mas a maioria foi lançada no jornal. E acho que é isso que eu consigo falar agora no momento. Tem também uma outra coisinha no final do livro. A gente tem como apêndice o Decálogo do Contista. Deixa eu ver se aparece aí, o Decálogo do Contista. Que seriam 10 dicasinhas para escrever contos que o Quiroga acabou escrevendo para ajudar outros contistas. Que eu vou ler agora rapidamente, porque são só 10 regrazinhas bem básicas. E a parte irônica é que tem contos que ele não segue essas regras. Tem uma das coisinhas aqui é que tu não vai escrever uma palavra complicada num lugar que uma palavra simples já serve, ou que tu não vai alongar muitas coisas. E tem uns contos aqui que eu achei meio ruim, porque eles são alongados, eles são muito explicados, tudo mais. Enfim. 1. Creia em um mestre. Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como em Deus. 2. Creia que sua arte é uma montanha inacessível. Não sonhe em dominá-la. Quando isso for possível, você saberá. 3. Resista o quanto for possível à imitação, mas imite se a tentação for muito forte. Mais que qualquer outra coisa, o desenvolvimento da personalidade exige paciência. Esse é interessante. 4. Tenha fé cega na sua capacidade para o triunfo, mas no ardor com que você deseja esse triunfo. Ame a sua arte como a sua mulher, dando-lhe seu coração. 5. Não comece a escrever sem saber aonde ir. Em um bom conto, as 3 primeiras linhas têm quase a mesma importância que as 3 últimas. 6. Se você quiser expressar com exatidão esse fato, um vento frio soprava do rio, não há na linguagem humana palavras mais precisas que essas. Seja dono de suas palavras, sem se preocupar com suas dissonâncias. E é isso aí que eu achei. Tem alguns contos onde eu poderia escrever de forma mais simples, mas ele não quis. Parece um pouquinho com as, como é que é o nome? As novelas exemplares do Cervantes, que algumas ele escreve de forma ruim, pelo que eu vi. Eu ainda não li, mas é isso que eu sei, que algumas são de exemplos de o que você escreve e o que você não escreve na novela. Por isso são exemplares. 7. Não adjetive sem necessidade. Inúteis serão as camadas de cor adicionadas a um substantivo fraco. Se você fizer,
O que for preciso, ele terá por si só um colorido incomparável, mas você terá de buscar esse colorido. Também essa parte aí que algumas coisinhas ali vão ter muitos adjetivos, que vai ser muito... É meio maçante de ler alguns contos aqui. Depois eu vou dar separado uma nota para cada conto. Também falar o que eu acho, porque tem alguns contos que... Tem até um que eu nem sei exatamente se ele é de morte, de loucura, de amor. Tem alguns que são os 3, tem alguns que é só um. 8. Pegue seus personagens pela mão e conduza-os firmemente até o final, sem deixar que nada o desvie do caminho traçado. Não abuse do leitor. Um conto é um romance depurado de resíduos. Tenha isso como verdade absoluta, mesmo que não seja. 9. Não escreva sob emoção. Deixe-a morrer e depois a evoque. Se você for capaz de revivê-la, terá chegado à metade do caminho. E o último... Ao escrever, não pense em seus amigos, sem as reações deles à sua história. Pense como se o seu relato só interessasse aos seus personagens, e você fosse um deles. Não se dá vida a um conto a não ser dessa maneira. Esse aqui é muito bom. Porque assim tu escreve o que você quer e não escreve pensando em agradar os outros. Enfim, são dicas muito interessantes. Acho que para quem quer começar a escrever, acho que começar a escrever contos é um bom início. Porque não vai ter tanto desenvolvimento de um romance, né? Então, acho que deve ser umas boas dicas aí. Eu não sou escritor, nunca pensei em escrever, mas pode ser umas boas dicas. Muito bem, muito bem. E agora fazer um compilado aí de todas as reviews. Começando pela... Sim, uma coisa que eu esqueci de mencionar é sobre a edição que eu tenho. Ela é a edição da Abril Coleções. Abriu coleções clássicos, uma edição de tecido, ela é bem gostosinha de se tocar e tudo mais. Só que eu não recomendo comprar essa edição. Apesar dela ser umas edições boas, acho que aqui não vai dar para ver, principalmente por causa da iluminação, que as páginas desse livro já tá bem amarelada. As páginas desses livros não são de muita boa qualidade. Elas têm... São 60... a gramatura delas são de 60 gramas. Então elas são meio levezinhas, elas não têm muita boa qualidade, o livro está bem amarelado, e é um livro de 2010, ele não é tão antigo. Eu tenho livros aqui que são mais antigos do que esse, que estão num estado muito melhor. Então, tirando a parte da capa e de ser de tecido, então eu recomendo buscar uma edição mais atual desse livro. Muito bem, agora vamos para os contos, começando com... Uma Estação de Amor é o primeiro conto dos contos de amor, loucura e morte. Ele é um conto interessante, pois a gente vai passar pelas 4 estações de um romance. Ele vai começar na primavera, nosso protagonista está passando pelo carnaval. Se eu não me engano, é na Argentina que se passa esse conto. Ele vai acabar se apaixonando por uma menina no carnaval, só que por acaso ele tem que voltar. Ele está na cidade natal dele, mas ele tem que voltar para Buenos Aires, se não me engano. Sim, ele teria que voltar até Buenos Aires. Então, essa é a primeira parte da primavera. Depois disso, a gente passa para o verão, que é a maior parte do livro, onde ele vai poder voltar, ele vai poder se reencontrar com ela, ele vai poder se apaixonar por ela, mas as coisas acabam não dando muito certo. Porque a mãe dela, ela tem um problema, que ela era amante de um outro cara. E o pai do protagonista, ele não vê isso como uma coisa boa. Ele fala, essa família aí tá manchada, essa família não é honrosa, essa família não pode ficar com a gente. Apesar dele amar, né, tem todo uns problemas, onde a mãe quer conhecer o pai, né, se eu não me engano, é pedir a bênção deles para o romance dar tudo certo. Só que o protagonista ele acaba só falando depois, amanhã. E no final acaba com ela meio se sentindo desonrada, apesar de tudo. E a mãe da menina ela vai lá e fala: vocês nunca mais vão namorar, isso acabou agora. Isso tudo enquanto no verão ainda. Assim a gente passa pro outono, achando que vai ter, sei lá, uma reviravolta, eles vão voltar até terminar o inverno, né? Vai acontecer alguma coisa, mas acontece uma coisa muito inesperada, que é do outono se passam 11 anos. Se passam 11 anos, agora o protagonista já está casado, agora já tem uma outra família. Por acaso ele encontra a mãe, encontra a filha enquanto ele está viajando de trem, se eu não me engano, e acaba convidando elas para morar para passar um tempo na casa dele. Estava convidando elas para passar um tempo na casa dele. A mãe, ela tá viciada.
Não me lembro no que ela estava viciada, mas eu só sei que se ela tomasse mais uma vez aquele negócio, ela ia acabar morrendo. Então elas são convidadas para casa dele, e a gente passa agora para o inverno, quando elas acabam se mudando para lá. E a gente acaba flagrando a filha basicamente matando a mãe, porque ela já tava de saco cheio de aguentar a mãe. Acho que ela pede um dinheiro ali pro protagonista e fala: foi bom te conhecer, e vai embora. É basicamente essa a história do conto. Definitivamente é um conto de amor, mas acaba também sendo um conto de morte, e talvez um pouquinho de loucura. Então, é o primeiro conto da história, ele é um dos maiores. Esse e o último são os maiores, o resto só tem em média umas 12 páginas, alguma coisa assim. Mas é uma boa abertura, um bom primeiro conto para essa história. E agora vamos para o próximo. O Solitário é o segundo conto dos contos de amor, morte e loucura. Não, amor, loucura e morte. Nele a gente vai acompanhar um joalheiro que ele é um dos melhores do seu trabalho, só que por acaso de um azar profissional, vamos dizer assim, ele acabou não tendo grande sucesso. Ele acaba que ele trabalha o dia inteiro para poder se sustentar e sustentar as loucuras da esposa. Porque a esposa, ela quer sempre muitas joias, a joia que ele está fazendo no momento que é para vender, ela sempre acaba botando em si, acaba usando, acaba sentindo bastante inveja, falando, eu quero isso aqui para mim também. Então, por isso ele acaba tendo que trabalhar ainda mais para poder comprar, bancar essas coisas. Só que existe um dia onde ela pega um solitário, que eu não sabia que era uma joia, mas o solitário é uma joia. Ela pega e ela fala, né, eu quero isso daqui, você não me ama mais. Ela dá as loucuras dela. E o homem, ele fica tão irritado que enquanto ela tá dormindo, ele pega esse solitário, bota no coração dela e prega no coração dela, falando, toma aqui teu solitário. Esse final é muito inesperado. É um conto de amor, loucura e morte, realmente. E eu acho que também é um dos que eu mais gostei, principalmente por causa desse final. Esse final tu não espera. É um bom conto. E agora para o próximo conto. A Morte de Isolda é o terceiro conto dos contos de amor, loucura e morte. Nele a gente vai acompanhar o nosso protagonista, que está assistindo a peça Tristão e Isolda. E por acaso, na plateia, ele acaba encontrando sua ex-namorada. E assim ele vai relembrar o que aconteceu no passado, né, para eles terem terminado. E ele era alguém que não queria estreitar laços, ele era alguém que queria curtir bastante, enquanto ela queria se casar. E acabou que ela deu um ultimato. Tipo, ou eles se casavam, eles ficavam juntos, ou eles terminavam tudo. Ele acabou escolhendo terminar tudo, mas no último momento ele acaba se arrependendo bastante e acaba correndo atrás dela. Mas tudo que ela fala é: agora já é tarde demais, acabou. Ele acaba indo atrás, no meio da. No intervalo da peça, ele acaba indo atrás dela. Só que acontece que ela estava no camarim dela, assistindo a peça, com o novo marido dela. Então tudo que ela pode falar é: acabou, você chegou tarde demais. Cara, essa peça dói. Esse conto, quer dizer, esse conto dói. Esse conto com certeza é de amor. E eu diria que seria mais um conto de morte, como metaforicamente, uma morte do romance, uma morte do amor deles. É um conto que acho que para quem já amou e não conseguiu ficar com uma pessoa amada, é um conto um pouquinho pesado. É um conto que eu acho muito bom. E agora para o próximo conto. Eu fico apontando pro lado errado, eu vou apontar pros dois lados. E agora o próximo conto. A Galinha Degolada. Esse conto, acho que é o único que eu não vou dar spoiler, que eu não vou falar o que acontece nesse conto, porque ele é simplesmente o melhor conto. Não desse livro, mas um dos melhores contos do Horácio Quiroga. Esse é um conto que vocês têm que ler. Esse é um conto que eu não posso falar spoiler, muita coisa sobre, porque
Ele é devastador. Esse aqui é o que mais me deu a vibe de um conto do Edgar Allan Poe. Tu termina com aquele soco no estômago, tu fala, meu Deus, isso aconteceu. É um conto que é muito bom. Só posso falar do início, onde a gente acompanha, são 3 ou 4 crianças retardadas, basicamente. É um casal que eles sempre quiseram ter filhos, mas acontece que todos os filhos deles acabam sendo idiotas. Eles acabam adoecendo e diminuem o cérebro, eu não sei muito bem dizer. Mas agora eles têm uma nova filhinha, que é a única que eles têm esperança de que não seja idiota. No final vai acontecer coisas e tem um pouquinho da arma de Chekhov, que se o autor apresenta uma arma é para ela ser atirada, então isso tem a ver com o título também, A Galinha do Golado. Então apenas imaginem e leiam, que é um conto muito bom. E é isso aí. Agora para o próximo conto. Eu fico apontando pro lado errado. Para o próximo conto. Os Barcos Suicidas é o 5º conto do Contos de Amor, Loucura e Morte. Ele é um conto que eu posso dizer que eu não entendi. Eu não entendi, é por isso que eu não gostei. Porque eu acho que não faz muito sentido. Ele começa numa vibe muito misteriosa, muito legal, que vai falar do mistério do que acontece, que às vezes tem barcos navegando pela névoa que simplesmente não tem ninguém. Então aí eu já pensei que vai acontecer alguma loucura, que os caras ficam se jogando na água, eles simplesmente desaparecem, né? Tem um mistério muito legal. A gente acaba escutando a narração de um marinheiro que foi o único que sobreviveu a esse caso misterioso, que é os barcos suicidas, onde simplesmente todos os marinheiros apenas decidem jogar no mar. Então ele apenas vai falar como ele está nessa viagem e do nada todo mundo só começa a se jogar na água. E por ele estar meio que entediado, ele acaba não se jogando. E é essa parte que eu não entendi. Eu li 2 vezes esse conto para poder tentar entender, mas eu não entendi porque que eles se jogam na água e porque o protagonista não se jogou. É um conto que eu achei que ia ser mais legal, mas não foi tão bom. Definitivamente é um conto de morte. E loucura. Mas é isso aí. Agora para o próximo conto. O Travesseiro de Plumas. O Travesseiro de Plumas dá medo de dormir à noite. Porque a gente vai acompanhar a nossa protagonista, ela acabou de se casar, ela tá numa. Eu não lembro se ela tá numa lua de mel, se ela se mudou agora, né? Faz tempo que eu li esses contos também. Mas enfim, ela tá voltando para casa, ela decide dormir um pouquinho, só acontece que do nada ela acaba adoecendo bastante. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Por exemplo, ela tá doente, tá dormindo na mesma cama que o noivo, mas ele não tá doente, a empregada também não tá doente. Então o que tá acontecendo? Ela tá cada vez mais pálida, ela começa a alucinar e não tem nada de errado aparentemente nela. Até que um dia ela acaba falecendo. Mas é aí que vem o pulo do gato, aí que vem o plot twist. Enquanto a empregada ela tá arrumando a cama, de repente ela vê umas manchas de sangue no travesseiro dela. E no que ela vai ver, tinha um bichão, acho que eu vou pesquisar a foto de como é esse bicho para poder mostrar, que é resumidamente um parasita de pássaros. Que eles acabam ficando nas penas dos pássaros. E como era um travesseiro de plumas, ele tava ali sugando ela aqui pela cabeça até que ela simplesmente esvaziou e morreu. Caramba, esse conto dá medo. Esse definitivamente é um conto de morte. Dá medo de dormir agora. Pra gente ter, sei lá, se tu não troca um colchão, a tua cama vira metade ácaros. Eu sou 50% ácaros já. A Deriva é o 7º conto dos contos de morte, de amor, loucura e morte. E ele é o conto mais paia. Ele dá para se resumir numa única frase, onde um homem é mordido por uma cobra, ele pega um barco para tentar buscar ajuda. Enquanto ele está alucinando, ele acaba morrendo à deriva no barco. É isso a história. Ele tem umas 4 ou 5 páginas. Ele é bem curtinho, é literalmente só isso. É um conto de morte. A Insolação é o 8º conto do Contos de Amor, Loucura e Morte. Ele é um dos que eu mais gosto, por um motivo que ele é diferente. Nesse aqui a gente está na visão de um cachorro, a gente está na visão dos animais. Isso que eu acho legal, que não é apenas histórias a ver com humanos, não é história apenas com
Essa primeira que tem a ver com cachorro, mas tem outras que também tem a ver com animais. Às vezes os animais são falantes, às vezes a gente só acompanha os animais, então isso que é legal. A gente acompanha vários cachorrinhos que estão numa fazenda e tem essa... Eu não vou saber se é verdade, né? Mas tem essa superstição de que cachorros conseguem ver espíritos, cachorros conseguem ver os mortos e tudo mais. Então, os cachorros do dono da fazenda, eles acabam chegando à morte. E eles acabam falando que a morte veio pegar o nosso dono. Então, esse conto é toda uma tensão sobre o que vai... Quando, como ele vai morrer. Todos os cachorros estão meio que ao redor do dono para poder proteger ele. E essa tensão, do nada o cachorro, não, o cachorro não, o cavalo da fazenda acaba morrendo e ele fala, ufa, aconteceu que era o cavalo que a morte estava buscando, não era o nosso dono. Então, num dia, o dono ele acaba voltando bêbado para a fazenda, ele tenta voltar, só que ele acaba pegando o caminho errado, ele acaba por ir pelo caminho mais longo possível. E no meio desse caminho, ele acabou ficando desidratado, ele acabou pegando insolação e ele acaba morrendo. A todos os títulos, acho que é um pouquinho de spoiler, o que tem a ver com o tema da história. A grande maioria, né? O travesseiro de plumas tinha a ver com o travesseiro de plumas. Era isso que tava de ruim na moça. Enfim, ele ainda estende um pouquinho um conto a mais só pra dizer que depois todos os cachorros foram separados, cada um foi pra um lado e acabaram até alguns passando um pouquinho de fome. Não precisava ter esse final, não precisava dessa informação, mas tem. Enfim, é um conto que eu gosto bastante da visão de animais, acho que tem um pouquinho para falar, né? Grande clássico brasileiro, a cachorra-baleia do Vidas Secas, né? É muito legal, é muito bom. Essa humanização dos animais, acho que é um tema muito legal. Mas é isso aí. O Arame Farpado é o nono conto dos contos de Amor, Loucura e Morte. Nele a gente vai acompanhar 2 cavalos. Eu falei que os contos de animais, né, eles iam começar agora. Esse a gente acompanha 2 cavalos, onde um acaba fugindo, eles estão cercados, daí um tenta fugir, ele acaba conseguindo, e de repente o outro ele vê que o outro está lá do outro lado da cerca, comendo um monte de coisa, ele fala, vou fugir também. E daí os dois acabam fugindo, a gente acaba acompanhando essa jornada de cavalos, eles estão... Eles vão de fazenda em fazenda, pulando de cerca em cerca, comendo tudo que eles veem pela frente. Isso sei lá, achei uma jornada legalzinha de acompanhar. Como eu já tava sacando, né, que o título tem a ver com a história, já pensei, eles vão achar um arame farpado, vão pular e vão se estripar no arame farpado. E eu acabei me decepcionando, porque da metade do conto pra frente, eles acabam chegando numa fazenda onde está cheia de vacas. As vacas elas acabam mencionando esse touro, que nem o arame farpado consegue parar ele. E o resto da história, eles vendo o que vai acontecer com o touro e tudo mais. O touro ele acaba erguendo com os chifres, né, o arame farpado, ele acaba entrando, comendo um monte de coisa. E daí o outro dono da fazenda ele fica tão puto que daí ele fala, vou fazer uma armadilha pra esse touro, ele já era. Então ele acaba fazendo só umas 2 cercas com 2 arames farpados, só que eles estendendo no máximo do máximo possível, para quando o touro ele passasse, né, ele acaba ficando preso no touro. E acontece o que eu já imaginava, que ia acontecer com os cavalos, mas acontece com o touro. Um dia ele é estripado e ele acaba morrendo por causa disso. E o dono da fazenda só fica, haha, toma aí, ó. Olha o que aconteceu com o teu touro aí. Eu falei pra não deixar ele nas minhas plantações. Enfim, acho que ele é um conto que a primeira parte é meio inútil, porque se a história era pra ser do touro, então era melhor ter começado com o touro. Meio que os cavalos nem precisavam estar ali. Acho que essa é uma daquelas que eu falei, né? Que às vezes ele se estende demais. Enfim, bora pro próximo. Os Mensah é o 10º conto dos contos de amor, loucura e morte. Nele a gente vai acompanhar 2 parceiros do crime aí. Eles são mensalistas, por isso o nome Mensah, como abreviação, apelido, esse tipo de coisa. Mensalista é basicamente uma pessoa que é contratada para trabalhar por mês, recebendo um salário fixo ou alguma coisa assim. Mas no caso deles, eles só querem farrear, eles já pegam adiantamento, e daí já ficam gastando com um monte de mulher, ficam gastando com um monte de bebida, ficam gastando com um monte de... um revólver até, ou joias para as mulheres, né? Eles acabam se endividando e por isso eles acabam fazendo esses contratos para eles trabalharem e poderem pagar suas dívidas.
Só que teve um dia aí que o cara ele tava tão doente que ele falou, deixa eu ir no médico. Só que daí o chefe ele só pensou assim, só tem duas saídas para esse cara. Ou ele se cura aqui e continua trabalhando, ou ele morre aqui. Mas se ele for lá para baixo, ou ele morre lá para baixo, ou ele pode acabar se curando e fugindo. Eu prefiro que ele morra aqui. Então, por isso, ele acaba não recebendo nenhuma ajuda. Ele acaba pedindo ajuda pro amigo dele também, e eles acabam fugindo. Só que no meio dessa fuga, eles acabam indo no barco, acaba chovendo, acaba tendo muito frio e tudo mais, nessa tempestade. O outro, ele tá tão doente, tá tão febril que ele começa a alucinar, basicamente. E o outro, ele tá tão doente, tá tão febril, ele começa a alucinar, ele começa a falar, sai do meu barco, né? Ele aponta o revólver que ele tinha comprado, sai do meu barco, sai. E o outro, não, cara, eu vou cair aqui no rio, o que eu vou fazer? Ele, sai. E daí o outro acaba se jogando no barco, só pra esse carinha acabar morrendo sozinho, né? Morreu da doença que ele tinha. E o outro parceiro, ele acaba sendo resgatado, ele acaba já procurando, né, um contrato para ir pro próximo trabalho. Meio que o ciclo vai se repetir. É assim que é os mensalistas. Eles vão lá, trabalham, fazem dívida para trabalhar mais, só para curtir um pouquinho a vida, ter um pouquinho de luxo. The Final tinha um conto de loucura e um conto de morte. Yaguaí é o 11º conto dos contos de amor, morte e loucura. Esse conto é triste, esse conto não dá nem vontade de lembrar. Eu lembro que eu tava lendo esse conto no ônibus, eu só queria voltar para casa e abraçar meu cachorro. E esse é aquele tipo de conto onde morre um cachorro. Eu já choro assistindo Marley e eu, então esse conto aqui não dá. A gente acaba seguindo a história desse cachorrinho chamado Yaguaí. No início ele tem uma vida boa, a gente acaba vendo ali que ele fica caçando. Não lembro o que ele caça, uns ratos. Fica caçando um buraco de rato, alguma coisa assim. Só enfim, ele acaba curtindo a vida, tem uma sombrinha ali, tem um poço onde ele bebe água, ele curte toda a vida de um cachorro. Só que a gente acompanha a vida boa dele só para tudo piorar, tudo ficar cada vez mais pior. Onde começa a esquentar bastante, dá um calor de mais de 35 graus, as plantações acabam se queimando, o poço acaba secando, o cachorro não consegue mais nem correr porque tá quente pra caramba, e ele acaba só ficando na sombrinha dele, só que as coisas ainda podem piorar ainda mais. Depois disso, o dono dele acaba vendendo ele para outro fazendeiro como cachorro de caça. Nisso aí ele acaba ficando extremamente desnutrido, porque lá não tem muita alimentação. O carinha ali, ele tem muitos cachorros também. Ele acaba meio que até brigando com outros cachorros para ter um pouquinho de dominância, não sofrer por causa disso. Eles acabam tendo que caçar os bichos que acabam caçando a plantação. Isso aí, ele acaba ficando muito machucado. Um dia desses aí ele acaba fugindo de casa. E aí a gente tem o final da história, que é a parte mais triste de todas, onde ele acaba fugindo para a fazenda onde ele morava. Só que como tá tendo essas invasões de bichos nas plantações, o antigo dono dele acaba pensando que era um desses bichos e acaba pegando a arma dele e ele atira no cachorro, sem querer. No final, ele acaba meio que fazendo um funeral pro cachorro, já que a filha acaba reconhecendo que era o Yagoi. E como eu mencionei, eu li esse conto no ônibus, mas tudo que eu queria fazer depois disso era só voltar pra casa e abraçar meu cachorro, porque essa história é uma história muito pesada. E definitivamente é um conto de morte. Os Pescadores de Viga é o 12º conto dos contos de amor, loucura e morte. Neles a gente vai acompanhar um indígena que estava basicamente passeando por aí, até que ele acaba se encontrando numa meio que venda de garagem, uma coisa assim, onde ele acaba gostando bastante de um gramofone. Então ele acaba pedindo, né, o quanto que seria, mas acaba sendo bastante caro. Mas ele acaba fazendo um acordo com o dono do gramofone. Que seria, né? Ele acaba descobrindo que o indígena é um pescador de vigas, então ele fala: me dá uma. Acho que eram umas quatro tábuas dessa madeira aqui específica, que daí eu te dou o gramofone. Era uma madeira bem cara. Então, assim, a gente acaba descobrindo o que é um pescador de vigas, que, resumidamente, tem as vigas de madeira, uns pedaços de madeira gigantão, e muitas vezes as serralherias
elas não têm muita segurança, então acaba sempre que em momentos de tempestade, na hora de transportar, sempre acaba caindo pro rio. E é aí que é o trabalho do pescador de vigas, vai lá e rouba, pesca uma viga ali, rouba pra ele, e é isso. Justamente nesse dia acaba tendo uma tempestade muito violenta, acaba acho que até um cara caindo no rio de tão tenebroso que tá a situação. E nós temos nosso protagonista que ele quer, porque quer aquele gramofone, ele acaba quase se matando, ele acaba de fazer umas manobras muito doidas ali. Realmente pensei, né, que ele ia acabar morrendo por causa daquele gramofone, mas no final, não, no final ele acaba conseguindo. A única morte que tem acho que é de algum outro cara que se machucou ali, né, nem sei exatamente. Mas no final ele acaba conseguindo o gramofone, no outro final, outro cara acaba conseguindo as tábuas que ele queria, ele acaba fazendo móveis daquelas madeiras muito chique e acaba o conto. Eu não sei dizer se é um conto de morte, talvez seja um conto de loucura, porque fazer o que ele fez é uma loucura. Ele quase se matou, mas enfim, acho que é isso. Mel Silvestre é o 13º conto dos contos de amor, loucura e morte. E esse conto é o único que eu lembro o nome do protagonista porque ele tem o meu nome e o protagonista morre nessa história. Então dá medo, deu aflição. Nessa história, parentes do nosso protagonista, eles acabam indo se aventurar na selva, porque eles leram muito Júlio Verne, acharam muito interessante, então falaram, vamos se aventurar também. E uns dias depois eles foram encontrados traumatizados no meio da montanha, acabaram sendo levados para casa. O nosso protagonista fala, vou fazer uma aventura um pouquinho mais light, vou pra selva, que é um pouquinho mais de boa, vou com meu padrinho, tudo mais. E é isso que ele acaba fazendo. No meio dessa história, a gente acaba descobrindo que existe, quando ele está dormindo, existe um tipo de formiga específica que a devora osso, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Deixa eu lembrar o nome da formiga. O nome das formigas se chama correição. Isso é o tipo de formiga que só vai e devora tudo pela frente. Enquanto ele estava dormindo, acaba que acontece essas formigas, mas aí o padrinho dele está acordado, ele acaba eludibriando essas formigas para elas irem embora. Porque senão iam comer eles enquanto eles estão dormindo ainda. E isso é importante porque, de novo, a arma de Chekhov. E isso é importante porque esse vai ser o fim do protagonista, obviamente. Também tem a ver com o Mel Silvestre, porque enquanto ele tá indo na selva sozinho, ele acaba encontrando umas colmeias cheias de abelhas e tem mel. Ele tá com fome e ele acaba pegando esse mel, porque ele descobre que as abelhas não têm ferrão. É um mel bem preto, um mel bem viscoso, tem bastante gosto de eucalipto, e isso é muito importante, porque no final do conto acaba sendo contado que o eucalipto ele tem uma propriedade paralisante. Então, depois do terceiro saquinho de mel que ele está tomando ali, ele acaba basicamente desligando o corpo dele, acaba ficando todo paralisado. E depois de umas horinhas, quando ele vai sentir um formigamento na perna dele, tá subindo as formiguinhas. Nesse momento ele só dá um berrozão enorme, gutural, monstral, mas ninguém acaba escutando. 3 dias depois, só encontraram o esqueleto dele com as roupas. O padrinho dele só encontrou o esqueleto com as roupas. Então nunca vá pra selva e tome mel silvestre. Essa é a lição desse conto. Definitivamente é um conto de morte. Nosso primeiro cigarro é o 14º conto do Contos de Amor, Loucura e Morte. E também é o penúltimo dos contos. Nesse conto a gente acaba acompanhando um pestinha, que ele já acaba falando. Quando a minha tia morreu foi um dos melhores momentos da minha vida. Yay! Porque assim ele se mudou para casa do tio dele para passar o luto da mãe e tudo mais. Só que, como eu falei, é um pestinha. Ele acaba roubando bastante cigarros do tio. Ele acaba inventando um cachimbo gigantão para ficar fumando esse negócio. Ele tem uns 10 anos, uma coisa assim. E tem um dia que ele irrita tanto o tio que o tio fala: eu vou te dar uma lição, se tua mãe não bate em ti, tu vai parar de mim. Isso ele acaba fugindo, ele acaba inventando basicamente um boneco dele, que ele só vai lá e joga esse boneco no poço pra daí fingir, né, que foi ele que se jogou no poço. O tio ele acaba não acreditando, enquanto ele tá escondido, o tio não acredita, vai vasculhando pelos cantos, mas não acaba descobrindo ele, então ele fala: putz, o garoto realmente se jogou no poço. A mãe fica devastada com isso, só que daí do nada o garoto só surge ali e fala: ei, tô bem, olha só, meu tio não fez nada comigo.
Ele basicamente deu uma lição no tio ali, que daí falou, não mexe comigo mais, hein? Tá vendo aí o que eu faço? E é assim que termina a história. É um conto de loucura, definitivamente. E morte no início, porque tem uma morte. A Meningite e Sua Sombra é o 15º conto de Amor, Loucura e Morte. E também é o último conto. Nele a gente vai acompanhar um protagonista que ele é amigo de uma família. E do nada o amigo dele vai falar: eu preciso que você veja a minha irmã no hospital. Assim, do nada, eles mal têm uma ligação, eles mal se conhecem. Só que do nada ela tá doente, ela tá alucinando e ela quer ver ele. Porque ela, na doença, ela ficou apaixonada por ele. E acaba que ela meio que melhora na presença dele. O próprio médico falou que deve ser uma coisa psicológica, alguma coisa assim, que não faz muito sentido, até porque eles mal se conhecem, mal se veem, mas acaba que é isso. E por causa que ele tá sempre acompanhado com ela, eles acabam apelidando ele de a meningite e sua sombra. Ele tá sempre acompanhando com ela. Tem um momento aí que quando ela tá quase melhorando, ela fala, né, que se ela esquecer, pra ele prometer, pra lembrar pra ela que os dois se amam. Era alguma coisa assim. Prometer pra lembrar pra ela que ela gosta dele, ou alguma coisa assim. Agora eu não lembro exatamente qual foi a promessa, mas foi alguma coisa assim. Eu lembro que era pra lembrar de alguma coisa, a ver com amor. Enfim, ela acaba melhorando, ela acaba meio que esquecendo esse relacionamento que os dois tinham e ele só acaba ficando todo xoxo, porque ele no início ele não queria ter sentimentos por ela, mas ele acabou por desenvolver esses sentimentos. E meio que quando ela melhorou, ela não retribuiu, pareceu que ela esqueceu tudo. Tanto que teve até meio que, de novo, um ultimato onde ele só iria embora, porque ele não queria ficar ali sofrendo. Que é aí que ele dá esse ultimato, é aí que ele lembra da promessa que eles iam se amar. E toda essa história é contada pelo protagonista, ele tá reescrevendo as memórias dele, que daí tem até um momento que ele vai falar, né, que é a última vez que ele viu ela, e daí a gente acha, essa história vai ter um final ruim, mas do nada parte pra ele escrevendo ali, falando, agora tá eu aqui esperando a minha esposa, ela tá aqui do meu lado, essas daqui são nossas lembranças, a gente tá mal feliz, ela mandou um beijo, um abraço, e é isso, acaba a história. Enfim, é um dos maiores contos. O último, ele é o inédito. Na época, ele é o inédito dessa história. E é um dos meus favoritos. É um conto de amor. Ele é muito bom. Ele realmente é muito bom. Mas é isso. Esses foram os 15 contos. Eu vou fazer um compilado e também vou fazer alguns shorts com isso aqui, eu acho. Ter conteúdo, é bastante bacana. Se gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, comentar alguma coisinha, opiniões sobre os contos, o que acharam aí, se vão ler. Eu espero que leiam A Galinha da Golada, porque é muito bom. Tanto que alguém pode acabar traumatizado, então saibam que é pesado. E acho que é isso. Muito obrigado por ter visto até aqui. Valeu, falou, até mais, se cuidem. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Adeus.